tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Rivaldo Dantas e esta aula significa o 5º encontro deste período de quarentena. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre um evento que ocorreu durante o pré-modernismo, que é considerado um fato importante como antecedente da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna foi um evento, um marco histórico das artes brasileiras, mas houve eventos anteriores que estavam demonstrando que as nossas artes mudavam, que elas estavam em grande transformação. Vamos falar sobre o evento encabeçado, protagonizado por Anita Malfatti. Quem foi Anita Malfatti? O que foi que ela fez antes de 1922 e que marcou a arte brasileira? Bem, Anita fez uma exposição. Ela expôs no centro de São Paulo 53 quadros. Anita Catarina Malfatti era desenhista, era pintora, era professora, porque ela também deu aula de arte, era ilustradora e passou 4 anos na Alemanha. Ela ficou mais ou menos de 1910 a 1914. É lógico que nesse período ela travou contato com os movimentos de vanguarda europeia. Aqueles movimentos que vão à frente, aqueles movimentos que anunciam as novidades, aqueles movimentos que mostram que o novo está chegando, que mudanças vão ocorrer. E aí eu aproveito para abrir um parênteses e dizer o seguinte: você que não assistiu a aula do dia 16 de abril do professor Luiz Fernando no projeto EducaPE, dá uma paradinha aqui nessa videoaula, dá uma paradinha, vai lá no YouTube, no canal EducaPE, a aula de 16 de abril que foi ministrada pelo professor Luiz Fernando, uma excelente aula. Assista, ele vai falar sobre os movimentos de vanguarda europeia, dadaísmo, expressionismo, futurismo, surrealismo, cubismo. Aqui mesmo, atrás de mim, tem um quadro que brinca um pouco, que explora um pouco essa questão das formas geométricas. É um quadro que lembra, portanto, a arte cubista. Vai lá, assiste a aula do professor e volta para nós falarmos sobre a exposição de Anita Malfatti. Pois bem, ocorreu de 12 de dezembro de 1917 até 11 de janeiro de 1918. Um mês. Se você contar, vai ver que dá exatos 30 dias. Por que foi importante? Porque incentivou, estimulou que essas mudanças ocorressem com mais pressa, acelerou o processo de mudança artístico-cultural que estava ocorrendo muito devagar aqui no Brasil. Essas mudanças já eram realidade no continente europeu. Anita passa 4 anos na Alemanha, aprende sobre as novas tendências, antes de voltar para o Brasil, passa 2 anos nos Estados Unidos. Ela ficou na Europa, ela ficou na Alemanha estudando mais ou menos de 1910 a 1914 e vai para os Estados Unidos ficando de 1915 a 1916. Em 1917 ela vem para cá, faz sua exposição. Essa exposição vai causar muito barulho. E por quê, professor? Porque 53 telas expostas numa galeria do centro de São Paulo causaram polêmica. É isso que a gente vai ver agora. Primeiro, vamos analisar algumas telas de Anita Malfatti e ter uma noção do trabalho realizado por ela. Vamos lá. Bem, vocês estão vendo aí um dos quadros mais conhecidos de Anita Malfatti, que se chama A Boba. Deem uma olhada para ver que arte diferente e que foge um pouco da naturalidade. Na verdade, foge bastante da naturalidade e do real. Cores fortes e contrastantes, como se fosse uma pele manchada
Dá uma olhada na pele dela como está manchada, tons de amarelo, tons também de vermelho, um pouco do vermelho misturado com o amarelo. Você vê aí uma arte que não tem nada a ver, e aí eu puxo para nós fazermos uma comparação com a arte realista, à esquerda o quadro A Boba e à direita um quadro que foi pintado pelo francês Auguste Renoir, que é um quadro do realismo, mais naturalidade, as cores mais comportadas. E você vê à esquerda uma arte que quebrava os padrões do normal. Essa é a arte de Anita Malfatti. Mais uma para a gente ter uma noção melhor. Outro quadro muito conhecido de Anita, chamado O Homem Amarelo. Olha a pele desse homem, olha a boca desse homem, olha a gravata, o terno. Como eu disse, né? Cores muito fortes, cores que entram em contraste umas com as outras, ao contrário desse outro quadro aqui. Verifiquem. Quem pintou isso foi Gustave Colbert, um outro francês. É um autorretrato, é uma pintura que ele fez de si mesmo, e nós temos aí algo mais voltado ao real, sem manchas, sem cores fortes. E com Anita Malfatti nós temos uma arte realmente revolucionária. Uma arte da harmonia à direita, uma arte da criatividade, do novo, da revolução à esquerda. Essa arte de Anita causou estranheza, causou polêmica e não foi recebida assim com tanta facilidade pelo público brasileiro. Estamos falando de Anita Malfatti, uma das maiores pintoras do pré-modernismo e da primeira fase do modernismo brasileiro. Essa arte revolucionária, essa arte que quebrava padrões que você viu aí, incomodou algumas pessoas. E é aí que a exposição de Anita vai tomar uma grande projeção, ok? É nesse incômodo, é na consequência desse incômodo que ela vai causar em algumas pessoas, sobretudo naqueles que se diziam especialistas. Um deles, Monteiro Lobato, muito conhecido, célebre escritor de literatura infanto-juvenil, já era um cara conhecido naquela época. E durante a exposição de Anita, ele publica no jornal O Estado de São Paulo um artigo analisando, ou melhor, atacando sarcasticamente, duramente, a exposição de Anita Malfatti. Esse artigo se chama Paranoia ou Mistificação? Veja que eu li como uma pergunta. Ele coloca lá essas duas palavras com a conjunção alternativa no meio e faz a pergunta: paranoia ou mistificação? Veja que já no título do artigo ele coloca duas possibilidades: paranoia, ou seja, loucura, ou mistificação. A mistificação como sendo um ato de enganar as pessoas. Olha que já no título ele questiona: a arte de Anita é uma arte louca ou é uma arte enganadora? Vamos ver um dos principais trechos desse artigo que arrebentou com a exposição de Anita Malfatti. No artigo Paranoia ou Mistificação, Lobato compara Malfatti a artistas que, agora as palavras do escritor, veem anormalmente, olha só, chama a visão dela de anormal, veem anormalmente a natureza, interpretam a natureza à luz de teorias efêmeras, passageiras, sob a sugestão estrábica. Isso vem de estrabismo, um problema de vista. Quer dizer que vê mal, vê errado, interpreta errado. A sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos, como feridas da cultura excessiva. São frutos de fins de estação, bichados, doentes ao nascedouro, estrelas cadentes,
brilham um instante, quer dizer que elas vão brilhar só um instante. As mais das vezes com a luz do escândalo, só chamam a atenção porque são escandalosas e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Lobato estava errado. Anitta não foi esquecida, tanto é que está sendo estudada hoje, mais de 100 anos depois. Viram? Agora é o seguinte, as duras palavras de Lobato inicialmente queimaram o filme, na linguagem de hoje, né? Queimaram o filme da artista. Inicialmente, percebam. Só para citar duas coisas que ocorreram como consequência desse artigo. Quando esse artigo saiu, Malfatti já tinha vendido 8 telas das 53. Dessas 8 vendidas, 5 foram devolvidas. Os compradores voltaram no galpão, voltaram à galeria, entregaram e pediram o dinheiro de volta. Há relatos de discussões, de críticas lá na galeria, gente que pegou sua bengala, bateu no quadro, em sinal de completo desrespeito. Isso teve motivação nas palavras do artigo de Monteiro Lobato, é verdade. Fala-se também que Anitta, que já tinha uma deficiência física no braço direito, na mão direita, ela pintava apenas com a mão esquerda. Ela entra num estado de depressão e para de pintar por alguns meses. Veja as consequências imediatas, olha só, imediatas do artigo Paranoia ou Mistificação, de Monteiro Lobato. Porém, ele não sabia, ele não imaginava, não tinha como imaginar que o que ele fez chamou a atenção de tal forma que causou um efeito contrário. É o que hoje se chama efeito Streisand. Nos Estados Unidos, uma cantora e atriz chamada Barbara Streisand protagonizou um fato interessante. Fizeram uma publicação na internet com 12 mil mansões, fotos aéreas de 12 mil casas, grandes casas, casas de personalidades e de pessoas muito ricas. E ela entrou na justiça, inclusive ela pediu dinheiro, né? Ela quis um ressarcimento financeiro por danos morais, por ter a sua privacidade invadida, etc. Ela pediu para retirar, além da compensação financeira, ela pediu na justiça para retirar a foto da casa dela dessa publicação. O que foi que aconteceu? Quando ela pede isso, ela automaticamente chama a atenção das pessoas. Uma foto no meio de 12 mil seria mais uma. Mas quando Barbara Streisand, ela pede isso, chama a atenção da imprensa, o caso ganha notoriedade e deu um start na curiosidade das pessoas. Teve muita gente que disse, agora eu quero ver essa foto. Agora eu quero ver como é que é essa casa, por que eu não posso ver? Né? O proibido muitas vezes atrai, não é? Chamou a atenção, despertou o interesse. Dizem que quando ela entra com um processo que a mídia dá a cobertura, 500 mil de pessoas no período de um mês acessa o site para ver a casa dela. Então, quando você quer esconder algo, quando você quer anular algo, chamando a atenção, quando você critica ou tenta censurar algo demais, às vezes dá o efeito contrário. Aquilo ali vai despertar atenção, vai despertar o interesse e as pessoas vão à procura para tomar conhecimento do que se trata aquilo ali. Esse efeito Streisand, quando você tenta anular algo, criticar, rebaixar, acaba dando projeção, foi o que ocorreu como consequência não imediata, mas a médio prazo em relação às críticas pesadas de Monteiro Lobato. Anitta Malfatti virou mais ou menos uma mártir, virou um exemplo da mudança que incomodava, virou um exemplo daquilo que não poderia ser abafado. Ela teve o apoio de diversos outros artistas e isso acelerou o processo de transformação das artes brasileiras.
Vejam que a exposição acabou em 11 de janeiro de 1918. Um mês, ou melhor, 4 anos e um mês depois, em fevereiro de 1922, estava ocorrendo a tão falada Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna que, ao contrário do evento de Anita Malfatti, não foi um antecedente do modernismo, foi o início do modernismo. Aí não havia artigo, não havia escritor, não havia especialista capaz de parar esse trem da transformação modernista. Ok, pessoal? Vou deixar uma atividade para vocês, tá bom? Vamos conferir uma pequena análise e vamos ver a atividade desta aula. Os modernistas como Tarsila do Amaral, Mário de Andrade e Oswald de Andrade saíram em defesa de Anita e as críticas de Lobato soaram como uma declaração de guerra que inspiraram a criação da Semana de Arte Moderna de 1922. Bem, tentaram calar Anita, mas isso não foi possível. A partir dela, mudanças se aceleraram, mudanças ocorreram, foi impossível parar o novo, foi impossível parar o moderno. Como atividade, eu queria que vocês fizessem apenas o seguinte: relacione o nome de 5 quadros, não vale citar os que eu já apresentei aqui. 5 quadros de Anita Malfatti, diga qual deles foi o que você mais gostou e explique por quê.